O amanhecer chegava devagar, como se tivesse medo de tocar o silêncio profundo que envolvia aquela parte esquecida do interior. A névoa ainda se agarrava às folhas, formando fios brancos que ondulavam pelo campo, e entre o cheiro úmido da terra e o canto distante de um galo que insistia em acordar o mundo, surgia o som mais característico daquela fazenda, o zumbido leve, constante, quase sagrado das abelhas despertando dentro das colmeias. Elias caminhava devagar entre os pés de capim, segurando o fumigador na mão direita e sentindo o peso de mais uma manhã igual às outras. O silêncio era sua companhia há anos, e embora muitos dissessem que a vida isolada era fria, ele a considerava necessária. O passado dele era como uma colmeia abandonada, cheia de buracos, lembranças que picavam, memórias que insistiam em continuar vivas mesmo depois de todo o tempo passado. Ele preferia não mexer nessas caixas. Mas naquela manhã algo parecia estranho. O campo estava quieto demais, silencioso demais. As abelhas, sempre agitadas no início do dia, estavam mais mansas, voando mais baixo, como se algo tivesse atravessado seu território. Elias ajustou o chapéu de apicultor e caminhou um pouco mais rápido, seguindo um instinto que ele já aprendera a respeitar. Às vezes, as abelhas percebiam coisas que os humanos não viam. Mudanças no vento, na temperatura do ar, no comportamento dos animais e, ocasionalmente, algo mais profundo, mais inexplicável. Quando chegou na área das colmeias, parou abruptamente. Por um instante, achou que sua visão estivesse o enganando. Mas não estava. Havia algo, alguém, deitada no chão. O coração dele disparou, não por medo, mas por um choque tão grande que suas mãos tremeram. Ali, a poucos metros das caixas, estava uma mulher. Uma mulher jovem e grávida. Ela estava deitada de lado, o rosto pálido, o corpo encolhido como se tivesse tentado se proteger de algo antes de desmaiar. A roupa larga mal escondia o volume da barriga e os cabelos desgrenhados estavam misturados à terra, como se ela tivesse caído sem forças. Elias sentiu um frio percorrendo a espinha. A área ali não era lugar para ninguém, quanto mais para uma mulher esperando um bebê. Ele olhou ao redor procurando alguma explicação, algum rastro, algum movimento suspeito. Mas tudo parecia ainda mais estranho. As colmeias estavam abertas, algo que ele nunca deixava acontecer. Era como se alguém tivesse passado por ali antes dele. Ele largou o fumigador e correu até ela, com a urgência que não mostrava desde os tempos em que sua vida ainda tinha outra cor. Ajoelhou-se ao lado da mulher, tocou seu ombro com cuidado e chamou por ela, mas ela não reagiu. Respirava, mas fraco. Transpirava frio, e algo na expressão dela transmitia mais do que fadiga física. Era medo. Medo que parecia vir de muito longe. Elias respirou fundo. Era o tipo de situação que ele nunca imaginou enfrentar de novo. Encontrar alguém vulnerável, alguém que dependia de suas mãos. Ele sentiu o peso do passado colidir com o presente. Uma memória antiga tentou abrir caminho, mas ele a empurrou para o fundo. Agora não. A prioridade era ela. E o bebê? Ele olhou novamente ao redor. A fazenda era afastada, cercada por uma estrada de terra por onde quase ninguém passava. Se ela havia chegado até ali, tinha fugido de algo, ou de alguém. Elias sentiu o senho se franzir. Uma angústia antiga voltando a pulsar dentro do peito. Era como se aquela mulher, caída ali, fosse uma sombra de histórias que ele tentou enterrar para sempre. Com cuidado extremo, passou um braço por baixo das costas dela. O corpo estava frágil, leve demais para alguém que carregava outra vida dentro de si. Ele a ergueu devagar, sentindo a respiração dela esquentar seu ombro por um breve segundo, e decidiu levá-la para dentro de casa. Enquanto caminhava, notou outro detalhe que não havia percebido antes. Perto da madeira da colmeia, havia marcas no chão. Pegadas. Não eram dele, eram menores, mais leves, mas nítidas o suficiente para indicar que a mulher não estava sozinha quando chegou ali, ou que alguém a deixou no local. As abelhas ao redor voavam num ritmo inquieto, mas não atacavam. Como se reconhecessem que aquela estranha, mesmo caída entre elas, não era uma ameaça. Elias sabia que abelhas raramente perdoavam invasões, mas ali, elas apenas observavam,
circulando com um zumbido quase triste, como guardiãs silenciosas. Quando chegou à varanda, empurrou a porta de madeira com o ombro, atravessando o pequeno cômodo que ele chamava de sala. A casa era simples, com paredes antigas e móveis marcados pelo tempo, mas arrumada com o cuidado de quem viveu muitos anos sozinho. Colocou a mulher no sofá, ajustou sua posição e apressou-se a pegar uma tigela de água, alguns panos limpos e o que restava de ervas medicinais que sua mãe havia ensinado a usar. A mãe... Outra memória bateu à porta. Ele a afastou. Ajoelhou-se outra vez e começou a limpar o suor do rosto da mulher. Os lábios dela estavam secos e havia um corte pequeno na testa, provavelmente da queda. Ele aproximou o ouvido da boca dela para ouvir a respiração. Fraca, mas constante. Aos poucos, ela mexeu um dos dedos. Um sinal mínimo, mas que o fez prender a respiração. Elias chamou por ela novamente, dessa vez com mais calma, como se sua voz pudesse ser uma ponte entre o desmaio e a consciência. A mulher abriu os olhos devagar. Olhou ao redor confusa, até que seus olhos encontraram os dele. Por um instante, parecia que ela tentava lembrar onde estava, quem era, por que tinha caído ali. Mas a expressão dela mudou subitamente. Medo. Um medo tão profundo que parecia vir de dentro da alma. Ela tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. A respiração acelerou. As mãos apertaram o sofá. E como se estivesse lutando contra alguma lembrança, ela segurou a barriga com as duas mãos, como se protegesse o bebê de algo invisível. Elias levantou as mãos num gesto de calma. Não queria assustá-la. Não queria que ela pensasse que estava em perigo. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a mulher sussurrou algo quase inaudível. Uma palavra, ou talvez um nome. Elias não conseguiu compreender de imediato, mas quando ela repetiu, fraca, trêmula, algo dentro dele quase parou. Era um nome que ele não ouvia há anos. Um nome enterrado junto com memórias que ele tentou apagar. Um nome que ninguém naquela região conhecia. Ninguém. E ainda assim, ela falou. Elias congelou. A mão que segura o pano molhado ficou suspensa no ar. O coração bateu forte como se tentasse romper o peito. O mundo, por um breve segundo, pareceu perder o som do lado de fora. Como aquela mulher sabia esse nome? Como ela, uma desconhecida, perdida no campo, grávida e caída entre suas colmeias, poderia pronunciar algo que pertencia ao passado mais íntimo, mais doloroso e mais inacessível da vida dele? A resposta... Ele ainda não sabia, mas naquele exato momento, uma coisa ficou clara. Aquilo não era acaso, não era coincidência, não era simplesmente uma mulher em perigo. Era algo muito maior, algo que ele ainda não estava preparado para enfrentar, algo que iria mudar tudo. E mesmo sem saber, Elias estava prestes a revisitar memórias que nunca imaginou ver de novo. Memórias que, como abelhas guardiãs, ainda tinham ferrões escondidos, esperando o momento certo para despertar. A madrugada avançava como uma respiração pesada sobre as montanhas, e o apicultor dava passos lentos pelo caminho estreito que serpenteava entre as colmeias. A lanterna tremia em sua mão calejada, iluminando feixes dispersos do capim alto, que se agitava com o vento frio. A mulher, encharcada pelo sereno e ainda inconsciente, permanecia embrulhada no cobertor improvisado, apoiada de lado sobre o colchão antigo que ele mantinha guardado no galpão para emergências. O silêncio do lugar parecia observar, atento, cada movimento seu, como se tudo naquele cenário, as sombras das árvores, o cheiro adocicado do mel, o canto distante de uma coruja, soubesse que aquela noite não seria como as outras. O apicultor sentia os pensamentos à flor da pele. Enquanto ajeitava cuidadosamente mais uma manta sobre o corpo dela, tentava entender o que o destino pretendia ao deixá-la ali, justamente ali, tão perto das colmeias que eram sua vida inteira. Ele se perguntava como uma mulher grávida, frágil e ferida, viera parar naquele ponto exato do bosque. Um ponto que pouca gente sequer conhecia. Era como se ela tivesse sido guiada por algo inexplicável, quase sobrenatural, embora ele nunca tivesse acreditado nessas coisas. Mas existiam coincidências que pareciam querer lhe dizer alguma coisa,
E ele, mesmo sem admitir, sentia uma inquietação crescer dentro do peito. Com passos lentos, ele se aproximou da janela do galpão e observou as montanhas. A névoa começava a subir, engolindo o vale como dedos invisíveis. O homem respirou fundo, tentando expulsar a sensação de que algo muito maior estava acontecendo ali, algo que ele não conseguia compreender totalmente. O vento soprava, mas trazendo uma melancolia que ele não reconhecia. Não daquela forma. Não com aquela intensidade. Foi então que ouviu um gemido fraco vindo do colchão. Um som breve, mas suficiente para fazer seu coração acelerar. Ele voltou depressa, aproximando-se da mulher. Ela mexia os dedos como se estivesse lutando com um sonho confuso. Ele observou o rosto pálido dela, as sobrancelhas franzidas, o esforço para despertar. Por um instante, teve a impressão de que ela chamava por alguém, mas não conseguia distinguir o nome. Era um sussurro rasgado pelo medo. O apicultor ajoelhou-se ao lado dela, segurando-se para não demonstrar aflição. Não queria assustá-la quando despertasse. À luz fraca da lamparina, viu o leve tremor dos lábios dela e percebeu que algo mais profundo estava guardado naquele silêncio. Talvez fosse dor, talvez fosse um segredo, talvez fosse culpa. Ele não sabia, mas sentiu que precisava estar preparado para qualquer coisa. Ela abriu os olhos lentamente, como quem volta à superfície depois de muito tempo submerso. Não havia foco no olhar, apenas desorientação. O apicultor não disse nada, apenas esperou. Era assim que ele lidava com tudo na vida, dando tempo ao tempo. A mulher piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Seus olhos percorreram o teto de madeira, depois a lamparina, depois as paredes marcadas pelo tempo. E só então pararam nele. Um olhar rápido, assustado, quase instintivo, como o de um animal que acorda num lugar desconhecido. A respiração dela acelerou. O homem levantou as mãos devagar, como quem mostra que não representa ameaça. Queria que ela percebesse calma. Queria que entendesse que estava segura. E por um instante, pareceu funcionar. O olhar dela suavizou levemente, embora ainda houvesse medo. O apicultor percebeu que o medo não era dele. Era de algo que vinha de longe, de antes daquela noite. Algo que talvez ela carregasse há muito tempo. A mulher tentou se sentar, mas levou a mão ao ventre com uma expressão de dor contida. Ele a ajudou sem se aproximar demais, oferecendo apenas o apoio necessário. Ela aceitava a ajuda, mas com hesitação, como se estivesse acostumada a se defender do mundo, como se confiar fosse um luxo que ela não podia se permitir. O apicultor ofereceu água num copo simples. Ela bebeu, devagar, como quem sente o corpo voltar ao eixo. Ele observava, silencioso. Era assim que ele era. Pouco de fala, muito de sentir. E naquele silêncio compartilhado, havia algo que não precisava ser dito. A mulher segurava o copo com as duas mãos, como se temesse derrubá-lo. Seus dedos tremiam. Ele percebeu. Ela percebeu que ele percebeu. E desviou o olhar. O homem então se levantou e foi até uma prateleira. Pegou um pano limpo, alguns remédios de primeiros socorros e um pote pequeno de mel puro, o mais especial que tinha. Era algo que ele nunca dava a ninguém, só usava em situações muito específicas, quando acreditava que o corpo ou o espírito precisavam ser reconstruídos. Ao voltar, viu a expressão de surpresa dela diante do frasco de mel. Ele sabia que ela talvez não entendesse o valor daquele gesto, mas também sabia que um dia entenderia. Enquanto tratava com cuidado os pequenos arranhões e a febre que começava a subir, notou marcas mais antigas nos braços dela. Marcas finas, discretas, quase apagadas, mas que denunciavam histórias que não pertenciam àquela noite. Histórias que carregavam dor. Ele desviou o olhar, respeitoso. Não queria que ela pensasse que estava julgando. Mas dentro dele, algo começou a se mexer. Algo que ele achou que já tinha guardado para sempre. A mulher observava cada movimento dele, como se tentasse decifrá-lo. Não tinha certeza se podia confiar, mas havia algo na postura dele, na respiração tranquila, nas mãos que não tremiam, que lembrava a presença de alguém que ela já conheceu, ou que desejou conhecer. O tipo de pessoa que faz as coisas certas,
sem precisar chamar atenção. O tipo raro. O apicultor, por sua vez, percebeu que havia algo estranho nos olhos dela. Não apenas medo, não apenas dor. Havia um reconhecimento silencioso, mas impossível de nomear, e isso o perturbou, porque ele sentiu lá no fundo algo muito semelhante. Uma estranha familiaridade, como se o destino estivesse criando uma costura entre duas vidas que nunca deveriam ter se tocado, e ainda assim estavam ali, unidas numa noite que ninguém entenderia totalmente. Depois de alguns minutos, ela adormeceu novamente, dessa vez com menos tensão no rosto. O apicultor levantou-se devagar e apagou parte da lamparina. Ficou olhando para ela como quem observa um enigma. Algo naquela mulher despertava nele memórias que deveriam ter se apagado com o tempo. Memórias que envolviam alguém que ele perdeu, alguém cuja ausência ainda ecoava no silêncio dos galpões e no zumbido constante das abelhas. Ele fechou os olhos por um momento, buscando controle, mas era tarde demais. O passado já havia sido tocado. Do lado de fora, a noite se tornava mais densa, e o vento soprava entre as colmeias com uma melodia sombria. O apicultor decidiu que não dormiria. Puxou uma cadeira velha, encostou-se na parede e ficou ali, sentinela de um destino que começava a se revelar em camadas lentas, quase imperceptíveis. Em algum lugar distante, talvez em algum ponto obscuro do passado dele ou do dela, uma história não resolvida, esquecida à força, começava a despertar. E ele sabia, mesmo que não quisesse admitir, a presença daquela mulher iria mudar tudo, de um jeito que ele ainda não compreendia, de um jeito que ele talvez não estivesse pronto para enfrentar, mas que o destino, teimoso como sempre, insistia em colocar diante dele. A manhã chegou devagar, como se o sol tivesse receio de atravessar as montanhas, depois da estranha noite que repousara sobre o vale. A luz dourada filtrava-se pelas frestas do galpão e tocava o chão de terra batida com uma timidez incomum, iluminando partículas suspensas no ar, como se fossem minúsculos segredos dançando entre as sombras. O apicultor despertou antes mesmo de perceber que havia cochilado. As costas doíam, o pescoço reclamava, mas a mente despertou num sobressalto, como se carregasse um pressentimento que insistia em não se calar. A primeira coisa que fez foi olhar para o colchão, onde a mulher repousava. Ela estava mais tranquila, embora o rosto ainda guardasse uma expressão de quem carrega peso demais para alguém naquela condição. O ventre, levemente arredondado, subia e descia num ritmo delicado. O apicultor observou aquela vida que se formava ali, escondida sob camadas de mistério, e sentiu algo que não sabia nomear. Era estranho se importar tão rápido. E ainda mais estranho era ter a sensação de que já conhecia algo daquela presença, ainda que não soubesse explicar de onde. Ele se levantou com cuidado, tentando não fazer barulho, e foi até a porta do galpão. Ao abri-la, o vento frio da manhã golpeou seu rosto como um lembrete do mundo real. As colmeias estavam agitadas num movimento incomum para aquele horário. Era como se as abelhas sentissem que algo havia mudado. As abelhas sempre sabiam. Ele caminhou até elas, aproximando-se como quem revisita antigas amigas, e ficou ali por alguns instantes, deixando que o som constante e hipnótico das asas acalmasse seu espírito. Era sua forma de organizar pensamentos, de restaurar a ordem interna. Mas por mais que tentasse, algo continuava inquieto dentro dele, um incômodo que nascia no peito e se espalhava, como se estivesse sendo chamado para encarar algo que vinha sendo evitado por tempo demais. Ele sentiu isso de novo, aquela sensação de familiaridade com a mulher. Não fazia sentido, não naquele cenário, não naquele contexto. Era como se o destino tivesse plantado uma semente de resposta, mas ainda não tivesse permitido que ela germinasse. Depois de algum tempo, voltou ao galpão, trazendo consigo um punhado de flores silvestres que serviam como calmante natural. Colocou-as num canto, ao lado de um copo com água fresca. Foi então que percebeu que a mulher estava acordada. Ela não mexia o corpo, mas seus olhos o seguiam, silenciosos, atentos, profundamente assustados. Ele sentiu novamente o peso daquele olhar, um olhar que pedia por explicações que ela mesma talvez não tivesse.
Um olhar que parecia perguntar se ele era confiável, se aquele lugar era seguro. Mas havia algo mais profundo que ela tentava esconder. Algo que, mesmo sem palavras, o apicultor podia sentir como um farfalhar distante. Culpa, talvez. Ou medo do passado. A manhã seguiu em silêncio. O apicultor preparou uma refeição simples: pão, mel e um pouco de chá quente. A mulher, ainda desconfiada, observava cada gesto, cada movimento. Aos poucos, passou a respirar com menos rigidez. Mas ele percebia que ela mantinha o corpo levemente curvado para proteger o ventre. Aquilo não era apenas medo. Era reflexo de quem viveu ameaças, de quem aprendeu a se proteger até mesmo quando não havia perigo. O homem se afastou um pouco, dando espaço, mas não conseguia evitar observar detalhes. O jeito como ela segurava o copo com ambas as mãos, como se o calor fosse a única coisa estável em sua vida. O modo como desviava o olhar sempre que ele tentava lhe oferecer alguma sensação de segurança. O tremor quase imperceptível nos dedos. Ela não tinha apenas medo. Ela estava fugindo. E estava há muito tempo fugindo. Quando a tarde começou a surgir, tingindo o céu com tons suaves, o apicultor decidiu tomar coragem para sair por alguns minutos e buscar mais mantas e ervas medicinais. A mulher não reclamou, mas seus olhos o seguiram até a porta, como se o tempo tivesse desacelerado naquele instante, como se ela temesse que ele não voltasse. Enquanto caminhava até a casa principal, ele se deu conta de algo estranho. Nunca havia sentido a presença de alguém tão profundamente dentro de seu território. Aquele vale era isolado, quase inalcançável para quem não o conhecia. A estradinha que levava até ali era deserta, sinuosa e raramente usada. Era como se o mundo tivesse esquecido daquele pedaço de terra. E ainda assim, uma mulher desconhecida apareceu exatamente ao lado de suas colmeias, ferida, grávida e desesperada. Algo ali fugia da lógica. O apicultor entrou em casa, pegou as mantas, preparou algumas infusões e separou mais alguns potes de mel puro. Quando voltou, percebeu algo que o fez parar no meio do caminho. O galpão estava silencioso demais. Não era o silêncio normal do amanhecer. Era um silêncio tenso, como se o ar estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Ele abriu a porta com cuidado. A mulher estava sentada agora, algo que não havia conseguido fazer antes. Olhava para um canto específico do galpão, onde havia um velho armário de madeira, forrado por marcas do tempo. Um armário que ele não abria há anos. Ele ficou parado, observando. Ela parecia hipnotizada por algum detalhe, algo que só ela via. O apicultor se aproximou lentamente. A mulher virou o rosto para ele, com uma expressão que misturava dúvida e algo parecido com reconhecimento. Não dele, mas do lugar. Como se aquele galpão, aquelas paredes, aquele ar carregassem uma história que ela não sabia explicar, mas que seu instinto captava. Ele sentiu um arrepio. Não pelo olhar dela, mas pela sombra que caiu dentro dele naquele instante. O armário, aquele armário em específico, guardava memórias que ele bloqueou por anos, talvez para sempre. Memórias que pertenciam a alguém que não estava mais ali. Memórias de perda, de ausência, de promessas quebradas pelo destino. E era quase insuportável pensar que aquela mulher, uma desconhecida, pudesse estar conectada de algum modo àquele passado. A mulher pousou a mão sobre o ventre, como se sentisse algo se mexendo dentro dela. Um gesto instintivo, protetor. O apicultor respirou fundo, tentando afastar a sensação incômoda de que aquela presença estava mexendo com estruturas muito antigas de sua alma. Ele se aproximou dela com calma, entregou as mantas e ajeitou o travesseiro. A mulher agradeceu com os olhos, apenas com os olhos, e isso despertou uma emoção que ele não lembrava como era sentir. O resto da tarde se arrastou, lenta como uma lembrança apagada, e conforme as horas passavam, o apicultor se deu conta de que ela estava melhorando rápido demais. Não apenas fisicamente, havia algo mudando dentro dela. Uma serenidade tímida começava a surgir, embora misturada a um medo profundo, como se ela estivesse esperando por algo que ainda não acontecera. Algo inevitável. Quando o céu escureceu novamente e o frio voltou com força,
Ele acendeu mais uma lamparina. A luz dançou pelas paredes, revelando as marcas, as ferramentas antigas, o armário fechado, os potes de mel alinhados. Tudo parecia mais vivo naquela noite, mais carregado, como se tivesse se tornado parte de um cenário cuidadosamente preparado pelo destino. A mulher observava cada canto, como se tentasse reconhecer alguma peça solta numa lembrança. O apicultor percebeu. E foi nesse instante que algo aconteceu. Um detalhe tão pequeno, tão sutil, mas capaz de derrubar o chão sob os pés dele. Enquanto ela ajustava o cobertor sobre o ventre, um objeto caiu do bolso de sua roupa. Um pequeno colar. Um pingente simples, gasto, com uma inscrição quase apagada. O apicultor congelou. Ele conhecia aquele pingente. Conhecia como se fosse parte de sua história. Como se fosse parte de alguém que ele perdeu. Alguém cujo nome ele ainda não conseguia pronunciar sem sentir a garganta arder. O pingente balançou no chão, girando lentamente até parar. E naquele instante, o apicultor sabia. A presença daquela mulher não era coincidência. Nunca foi. Alguma verdade esquecida estava prestes a emergir. Algo que ligava o passado dele ao presente dela. E ao futuro do ser que crescia dentro de seu ventre. E o destino, silencioso, apenas observava. A lamparina tremulava como se tivesse sido surpreendida por uma rajada de vento invisível, embora o ar estivesse absolutamente imóvel dentro do galpão. A luz oscilante projetava sombras longas nas paredes, sombras que pareciam se mexer por conta própria, carregando uma inquietação silenciosa que dominava todo o ambiente. O apicultor permaneceu imóvel diante do pequeno pingente, observando-o com uma intensidade que ele mesmo não sabia explicar. Era como olhar para um fantasma, não no sentido literal, mas como se aquele objeto fosse a prova material de que algo que ele acreditava ter ficado para trás jamais o deixou. O pingente, tão simples e pequeno, trazia consigo uma inscrição quase apagada. O homem se agachou lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar o fio tenuíssimo de sanidade que estava tentando segurar. Pegou o objeto entre os dedos, e enquanto levantava, sentiu o peso não do metal, mas do passado esmagando seu peito. A mulher, ainda sentada no colchão improvisado, observava tudo com um olhar que misturava surpresa, confusão e um tipo de angústia que parecia velha demais para alguém tão jovem. Era como se ela sentisse, sem entender como, que aquele pingente significava mais para ele do que para ela mesma. O apicultor, por sua vez, sentia a respiração travar na garganta. O coração batia forte demais, rápido demais, como se tentasse avisá-lo de que estava prestes a enfrentar algo que vinha sendo ignorado há anos. Ele sabia exatamente de quem era aquele pingente, sabia como foi dado, sabia onde deveria ter ficado para sempre. E, principalmente, sabia o que significava vê-lo ali, naquele chão, caído do bolso de uma estranha. O passado, que ele acreditava ter enterrado, voltava agora como uma onda que não pede permissão para invadir a praia. Ele fechou a mão em torno do pingente, sentindo o metal frio aquecer com o próprio calor. E por alguns segundos, foi como se estivesse segurando uma memória viva. A memória veio sem que ele quisesse. Veio como sempre vinha. De repente, a imagem de alguém que o destino arrancou dele cedo demais. O sorriso de alguém que ele tentava lembrar, mas que o tempo insistia em borrar. A voz, suave e quase invisível, que ele já não conseguia reconstruir totalmente, mas cujo timbre ainda ecoava em sonhos antigos. A pessoa que usou aquele pingente pela última vez. A pessoa cuja ausência moldou tudo o que ele se tornou. A pessoa que fez o apicultor abandonar qualquer expectativa de futuro, além de suas colmeias. O mundo dele tinha sido quebrado uma vez, e aquele pingente parecia ser a prova de que aquela ferida nunca cicatrizou. A mulher permaneceu quieta, olhando para as mãos dele, que agora tremiam levemente. Era uma cena estranha. O homem forte, calejado, acostumado a carregar caixas pesadas, enfrentar tempestades e trabalhar sozinho por anos, agora abalado por um objeto tão pequeno. Mas era assim que o passado funcionava. Não precisava ser grande para ser devastador.
Bastava existir. O apicultor finalmente ergueu o olhar para a mulher. E foi nesse instante que algo profundo aconteceu. Ele não viu apenas uma estranha assustada. Não viu apenas uma mulher desconhecida, grávida, perdida. Por um breve segundo, um segundo tão curto que só pode ser sentido, não medido, ele viu um reflexo de alguém que não estava mais ali. Não era a mesma pessoa, mas havia algo no olhar dela. Um traço sutil, um detalhe no jeito como ela desviava os olhos quando se sentia vulnerável. Um gesto pequeno, inconsciente, mas idêntico ao de alguém que ele amou. O coração dele pareceu parar por um instante. Não porque acreditava em coincidências, ele nunca acreditou, mas porque aquilo ultrapassava a lógica. Era algo instintivo, algo que se reconhece antes mesmo de entender. Mas a realidade voltou como uma lâmina fria sobre sua pele. Ele respirou fundo, tentando recuperar o equilíbrio. Guardou o pingente no bolso, não por esconder, mas porque segurá-lo estava se tornando doloroso demais. A mulher o acompanhou com os olhos, como se tentasse decifrar o que aquele objeto representava. Havia calma no olhar dela agora, mas também havia medo, não do homem, mas do que aquilo significava. Como se ela mesma não soubesse explicar como aquele pingente chegou às suas mãos. O apicultor se afastou alguns passos, como quem precisa de ar. A noite avançava do lado de fora, devorando qualquer cor que a tarde ainda insistia em preservar. As colmeias já tinham se recolhido, mas o zumbido suave das abelhas ecoava fraco, como um lembrete constante de vida e ordem. Ele se segurou nesse som. Sempre se segurava nele. Era sua âncora, seu mundo, sua estabilidade. Mas naquela noite, nem as abelhas pareciam capazes de acalmá-lo completamente. A mulher, agora mais consciente do próprio corpo, tentou mudar de posição, mas o esforço causou dor. O apicultor percebeu e se aproximou, oferecendo auxílio sem tocar demais, como sempre fazia. Ela levantou a mão num gesto delicado de agradecimento silencioso. Foi nesse pequeno movimento que ele notou outra coisa. Havia marcas recentes nos braços dela. Não de violência física grave, mas de trajetos longos, de alguém que caminhou muito, que fugiu muito, que procurou abrigo em lugares errados. Marcas de desgaste, de sobrevivência. A compreensão veio devagar, como um fio de luz entrando por uma fresta. Aquela mulher não estava ali por acaso. Ela tinha vindo de longe e vinha carregando mais do que o próprio corpo. Carregava histórias que não contou, carregava nomes que não podia dizer, carregava segredos que talvez nem ela tivesse coragem de enfrentar, e carregava um pingente que pertencia a alguém que ele perdeu, alguém que o destino tirou de seu caminho com crueldade. O apicultor se sentou na cadeira novamente, a respiração ainda descompassada, o cérebro funcionando rápido demais, tentando conectar pontos que se recusavam a se encaixar. A mulher observava cada reação. Havia um tipo de cuidado no olhar dela, algo que ele não esperava. Como se ela também estivesse lendo o sofrimento dele, mesmo sem saber o porquê. Um vento mais forte soprou do lado de fora, fazendo a lamparina tremer outra vez. Os dois olharam para a porta ao mesmo tempo, como se esperassem que algo ou alguém fosse entrar ali naquele instante. O silêncio entre eles era tão espesso que parecia estar vivo. O apicultor então se levantou pela terceira vez naquela noite. Mas agora não foi até as colmeias nem até a porta. Ele foi até o armário fechado, aquele que ele evitava há anos. O armário que guardava restos de uma vida interrompida. Ele pousou a mão sobre a madeira, que estava fria e áspera. A mulher o observou com atenção crescente. Ela não sabia o que havia ali dentro, mas algo na postura dele, no modo como tocava aquela porta, dizia que não era qualquer coisa. Era algo que doía. Ele não abriu o armário. Não ainda. O peso era grande demais, mesmo para um homem acostumado a carregar caixas de madeira e quadros de colmeias sem reclamar. Ele apenas ficou ali, parado, como se a porta antiga pudesse lhe devolver alguma resposta. A mulher segurou o próprio ventre, e o bebê pareceu se mover. Ela fechou os olhos, sentindo uma mistura de dor e alívio.
Quando os abriu novamente, encontrou o olhar do apicultor virado em sua direção. E pela primeira vez desde que se viram, havia uma pergunta nos olhos dele. Não uma pergunta expressa por palavras, mas um pedido silencioso por verdade, por explicação, por sentido. Mas ela não tinha respostas, e isso era visível. Ela também estava perdida, confusa, assustada, como se fosse apenas uma peça deslocada de um quebra-cabeça imenso, sem entender a imagem completa. O apicultor sentiu algo mexer dentro de si. Não era raiva, não era desconfiança, era uma sensação rara, que há muito ele não permitia sentir. A sensação de que talvez nada na vida fosse coincidência. A sensação de que, de alguma forma inexplicável, aquela mulher, aquela desconhecida ferida, tinha algo a ver com ele. Algo que ele ainda não compreendia, mas que já conseguia sentir. O vento soprou outra vez, mais forte. A lamparina quase apagou. A mulher se encolheu um pouco. O apicultor caminhou até ela e ajustou a manta mais uma vez. Ela olhou para suas mãos. Pela primeira vez, não desviou o olhar. E naquele momento, naquele breve encontro de olhos, havia algo que ultrapassava a lógica. Uma conexão silenciosa entre o passado dele, o presente dela e o futuro que se aproximava rápido demais. E então, enquanto o silêncio envolvia o galpão como um cobertor pesado, ele percebeu. A verdade estava se aproximando. Devagar, mas inexorável. Como as abelhas retornando à colmeia no fim do dia. Como o passado cobrando sua resposta. Como o destino que nunca erra o caminho. Ele sentiu com uma clareza quase dolorosa que aquela mulher guardava algo que o pertencia, não no sentido físico, mas no sentido emocional. Algo que ligava suas histórias por algum fio invisível, tão forte quanto inquebrável. E ainda assim, ele não estava pronto para ouvir, e ela não estava pronta para contar. A noite seguia, profunda, densa, cheia de sinais que ele ainda não sabia interpretar. Mas o destino sabia. E estava prestes a revelar mais uma camada. A madrugada chegou silenciosa, mas não trouxe descanso. Trazia apenas mais perguntas. O galpão permanecia iluminado pela lamparina que insistia em sobreviver às rajadas ocasionais de vento. As sombras dançavam nas paredes como espectros de lembranças que nunca foram embora. O apicultor estava sentado à beira da cama improvisada, com as mãos entrelaçadas, os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar perdido no chão batido. Tinha a postura de um homem que carregava um peso antigo, e agora se via prestes a enfrentá-lo, quer quisesse ou não. A mulher grávida dormia, mas seu sono era inquieto. Movia-se com dificuldade, como se o corpo e a alma estivessem tentando escapar de pesadelos que não davam trégua. O bebê mexia de tempos em tempos, um lembrete constante de que a vida ali dentro seguia pulsando apesar de tudo. A respiração dela era leve demais, como se cada suspiro fosse calculado. O apicultor a observava com uma mistura de preocupação e respeito. Era impossível ignorar a fragilidade dela. Mas também era impossível ignorar o mistério. O pingente agora estava guardado no bolso do casaco dele, queimando como um carvão aceso contra o peito. O homem tocou o objeto discretamente, pressionando-o com a ponta dos dedos, como se tentasse absorver dele algum tipo de resposta, algum sinal, alguma explicação para o impossível. Mas não havia resposta. Não naquele momento. Apenas um silêncio incômodo que carregava mais peso do que qualquer palavra. Lá fora, o vento continuava soprando entre as árvores, carregando com ele um cheiro de terra úmida. Era um cheiro familiar, daqueles que fazem parte do ar rural desde sempre. Mas naquela noite tinha algo mais. Algo que o apicultor não sabia definir, mas que o deixava alerta, como se o próprio ambiente estivesse sussurrando para ele ficar atento. Ele se levantou, movido por uma inquietação que não sabia nomear. Abriu a porta do galpão devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. O céu estava coberto por nuvens escuras, escondendo completamente as estrelas. As abelhas dormiam. As colmeias estavam quietas, imóveis, como pequenas caixas de madeira guardando segredos maiores do que elas próprias. O apicultor caminhou alguns passos para fora e respirou fundo.
O ar frio da madrugada entrou em seu peito como uma punhalada. Mas era uma dor boa, necessária, que o mantinha consciente. Os campos ao redor estavam silenciosos demais. Até os grilos pareciam ter parado. Ele olhou para a estrada mais afastada, aquela que cruzava o terreno antes de se perder na escuridão. Não havia movimento, nenhuma luz, nenhum carro, nenhuma pessoa. Mas algo dentro dele dizia que a solidão daquela noite escondia mais do que revelava. Ele voltou ao galpão, fechou a porta lentamente e se apoiou nela por alguns segundos, como se precisasse do contato com a madeira para se ancorar. Era impressionante como a presença daquela mulher tinha bagunçado tudo. Antes, os dias eram iguais. A rotina, imutável. O silêncio, uma companhia confortável. Mas agora, tudo estava diferente. Cada pequeno detalhe parecia carregado de significado. Cada gesto dela despertava nele memórias que ele passou anos tentando enterrar. Ele se aproximou da cama e a observou dormir. O rosto dela, mesmo cansado, tinha uma beleza suave, uma doçura inquietante, mas era nos olhos, quando abertos, que havia algo inexplicável. Eles carregavam uma profundidade que lembrava alguém, e não deveria, não podia. Um trovão distante ecoou, quebrando o silêncio. O som reverberou pelas paredes, e a mulher acordou assustada, respirando rápido. O apicultor se aproximou imediatamente, acendendo outra lamparina para fortalecer a luz do ambiente. Ela levou a mão ao ventre, como se protegê-lo fosse a primeira reação natural. Seus olhos percorriam o galpão com confusão, como se não soubesse onde estava por alguns segundos, até finalmente lembrar. Foi então que algo mudou no ar. A mulher levou a mão ao bolso do próprio casaco, talvez por instinto, talvez por lembrança. E quando percebeu que o pingente não estava lá, seu corpo enrijeceu. O apicultor percebeu a reação. Não falou nada, mas observou cada detalhe. O modo como a respiração dela ficou curta. O modo como os olhos dela desviaram por um instante, como se tivessem medo de encará-lo. Ela não perguntou pelo pingente, e isso o incomodou ainda mais. Porque alguém que perde algo tão importante perguntaria. Alguém que tem receio de entregar uma verdade. Não. O apicultor se afastou e puxou uma cadeira para sentar ao lado da cama. A mulher observava seus movimentos com cautela, como se tentasse adivinhar suas intenções. O silêncio entre eles crescia como um rio que separa duas margens distantes. O tempo parecia desacelerar. A lamparina tremeluzia. O vento batia nas frestas. E havia uma sensação estranha pairando no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. A mulher levou as mãos ao rosto numa tentativa de se recompor. Quando baixou as mãos, seus olhos estavam úmidos, mas não havia desespero neles. Havia resignação. E isso doeu no apicultor de um jeito que ele não esperava. Ele não entendia por quê, mas a dor dela mexia nele de forma intensa. Ela virou o rosto para o lado, olhando a porta fechada, e permaneceu assim por longos minutos. E ele percebeu que aquela mulher parecia carregar a culpa do mundo inteiro nas costas, como se tivesse medo não apenas de alguém lá fora, mas medo de si mesma. Foi aí que o apicultor percebeu outro detalhe. Havia poeira presa nas bordas da barra do vestido dela. Poeira diferente da terra da propriedade. Poeira de estrada antiga, poeira de lugar abandonado. Uma terra mais clara, quase avermelhada. Terra típica de uma região muito específica, muito distante dali. E esse detalhe abriu espaço para pensamentos que ele vinha tentando evitar. Porque aquela região, aquela terra avermelhada, tinha tudo a ver com a última vez que viu o pingente. Com a última memória viva daquela que ele perdeu. Com o único lugar onde ele jamais voltou, por não suportar. Um arrepio percorreu o corpo dele. Não era medo, era reconhecimento. O passado estava conectado àquela mulher, e não havia mais dúvidas. A mulher percebeu que ele a observava com um olhar diferente, um olhar mais atento, mais profundo, como se estivesse enxergando além dela, além do presente. E por um instante, ela desviou o olhar, exatamente como a outra pessoa fazia quando estava nervosa. Como se as duas compartilhassem uma mesma sombra.
A respiração do apicultor falhou por um segundo. A mente dele tentou resistir, mas o coração reconheceu. Ainda assim, ele precisava de certeza, precisava de respostas, e elas pareciam prestes a vir, de forma voluntária ou não. A mulher passou a mão sobre o ventre mais uma vez, e então seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. O tipo de lágrima que não cai para fora, mas cai para dentro, queimando o peito. Foi então que ela tomou uma decisão. Mudou a postura, endireitou-se, abaixou as mãos e encarou o apicultor com um olhar firme. Pela primeira vez desde que chegou, era como se finalmente tivesse aceitado que não poderia fugir para sempre. Ele percebeu. O corpo dele ficou rígido. O silêncio pareceu se intensificar até se tornar quase audível. Ela iria falar, finalmente, ou pelo menos, começar. Mas antes que qualquer palavra viesse, antes que qualquer verdade pudesse ser revelada, um barulho do lado de fora interrompeu tudo. Não era o vento, não era o farfalhar das árvores, não era nenhum animal conhecido. Era algo mais pesado, mais firme. Um som de algo, ou alguém, pisando na terra, aproximando-se. Devagar, calculado. O apicultor colocou-se de pé imediatamente. A mulher arregalou os olhos. Havia alguém ali fora, no meio da madrugada, no meio do nada, caminhando em direção ao galpão. E o apicultor percebeu, com uma certeza gélida, quem quer que estivesse vindo, não estava ali por acaso. E naquela hora, naquele exato segundo, ele entendeu. A verdade não estava apenas chegando, ela estava batendo na porta. E quando entrasse, mudaria tudo para sempre. A presença do desconhecido do lado de fora pareceu transformar o galpão inteiro. O ar ficou mais denso, quase palpável, como se cada partícula de poeira tivesse parado de se mover para ouvir o que viria a seguir. A lamparina tremeluzia, projetando sombras que pareciam se encolher nas paredes, como se até a luz tivesse medo. A mulher grávida levou instintivamente as mãos ao ventre, protegendo-o, e seus olhos buscaram os do apicultor em um pedido mudo de segurança. E ele, sem sequer pensar, colocou-se à frente dela, como se isso fosse tão natural quanto respirar. O som do lado de fora repetiu-se. Passos lentos, calculados, atravessando a terra fofa do campo. Não eram passos de quem se aproximava com pressa. Eram passos de quem tinha certeza do que estava fazendo, de quem já sabia para onde ia, de quem procurava exatamente aquele lugar. O apicultor respirou fundo, sentindo o peito se encher e esvaziar em um ritmo forçado. Cada parte do seu corpo parecia gritar para que ficasse alerta. Ele caminhou até a porta, encostou o ouvido na madeira e tentou ouvir mais. O silêncio voltou por alguns instantes, mas não era um silêncio natural. Era como se alguém tivesse parado propositalmente ao perceber que dentro do galpão também havia alguém em alerta. A mulher atrás dele começou a tremer, e o apicultor sentiu isso mesmo sem olhar. Era como se o medo dela atravessasse o ar e tocasse suas costas. Ele a olhou de relance, e foi então que viu. O rosto pálido, os lábios pressionados, os olhos cheios de algo que parecia mais do que medo. Parecia ser a lembrança de algo, ou de alguém. E foi ali que ele entendeu. Aquela pessoa que se aproximava não era um estranho para ela. O apicultor voltou o olhar para a porta. Moveu a tranca com cuidado. Não abriu totalmente, apenas o bastante para espiar a escuridão do lado de fora. E o que viu foi apenas o campo silencioso sob o vento frio da noite. Nada se movia, nada parecia fora do lugar. Mas mesmo assim, havia algo ali. Algo que não podia ser visto, mas podia ser sentido. Ele abriu um pouco mais. A noite pareceu invadir o galpão com um sopro gelado. Olhou para a direita, olhou para a esquerda. Nada. Mas quando olhou para baixo, viu as marcas. Pegadas. Recentes. Afundadas na terra. Indo direto para a porta. E parando ali. E não havia pegadas de volta. Quem quer que estivesse ali, estava escondido, observando. O apicultor fechou a porta de imediato, o coração batendo rápido demais. A mulher levou as mãos à boca para conter um soluço, e ele caminhou até ela com passos firmes,
tentando transmitir a força que mal conseguia manter dentro de si. O galpão parecia menor a cada segundo, como se as paredes estivessem se aproximando lentamente, sufocando o espaço. O apicultor puxou uma cadeira e encostou-a debaixo da maçaneta para reforçar a porta. Um hábito antigo, aprendido nos tempos em que vivia sozinho em regiões mais perigosas do interior. Depois apagou metade das lamparinas, deixando apenas 2 acesas, como se a escuridão parcial pudesse ajudar a manter a discrição. A mulher observava tudo com olhos arregalados. Não era apenas medo, era pânico. Era como se a presença lá fora tivesse nome, história e um passado que ela estava fugindo há muito tempo. E então, finalmente, ela falou. Não com palavras, mas com um gesto. Ela tirou devagar a mão que protegia o ventre e tocou o braço do apicultor, apertando-o com força. Seus olhos imploravam por algo que ela ainda não conseguia dizer, mas que era claro como a noite lá fora. Não abra. Não deixe entrar, seja quem for. O apicultor sentiu o aviso, mas sentiu também que aquele momento não era apenas sobre perigo. Era sobre verdade. A mulher não era uma desconhecida perdida. Ela carregava mais conexões com ele do que gostaria de admitir. E ele sentia isso com uma clareza assustadora. Ele se ajoelhou ao lado dela, tentando fazê-la respirar mais devagar. A respiração dela estava acelerada, quase dolorosa. E o apicultor, no meio daquela tensão, percebeu outra coisa. O bebê estava inquieto. Mexia mais do que antes. O corpo dela respondia ao medo como se tentasse proteger a vida que carregava. Ele não sabia nada sobre gravidez, mas sabia reconhecer quando alguém estava prestes a entrar em sofrimento. Não podia deixá-la assim. Precisava acalmá-la. Precisava fazê-la falar. Ou pelo menos confiar nele. Foi então que ele percebeu algo que havia ignorado por tempo demais. Ela carregava a mesma expressão de alguém que ele conheceu, amou e perdeu. Não era apenas o pingente. Não era apenas a forma como desviava o olhar quando estava com medo. Era mais profundo. Era como se ela carregasse um eco de uma história que não tinha terminado para ele. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um novo som ecoou. Desta vez, mais forte. Mais próximo. Um toque seco, como se algo, ou alguém, tivesse batido na parede do galpão. A mulher se encolheu imediatamente, e naquele segundo, o apicultor entendeu 2 coisas ao mesmo tempo. Aquela pessoa lá fora estava procurando por ela, e ela tinha pavor desse encontro. O apicultor caminhou até a janela pequena do fundo, abriu a madeira velha só o suficiente para ver lá fora, e foi então que a viu, uma sombra, de pé, entre as árvores, observando. Não se movia, não tentava se esconder. Estava apenas parada ali, imóvel, como se quisesse que ele visse, como se estivesse anunciando a própria presença, como se estivesse dizendo que não iria embora. Algo dentro do apicultor se revirou. Um instinto protetor, visceral, incontrolável. Um sentimento que ele não experimentava desde o dia em que viu a mulher que amava desaparecer para sempre. Ele fechou a janela rápido e voltou para perto da cama. A mulher tentava falar, mas a voz não saía. As lágrimas desciam pelo rosto e seus dedos tremiam enquanto apertavam o lençol. O apicultor segurou sua mão, não para pedir explicações, mas para dar força. Ela apertou de volta, desesperada, como se segurasse no único fragmento de segurança que tinha restado em sua vida. E então, finalmente, ela sussurrou. Um nome. Um único nome. Baixo, trêmulo, carregado de trauma. E quando esse nome tocou o ar, o apicultor sentiu o mundo inteiro mudar dentro de si, porque ele conhecia esse nome, e não deveria conhecê-lo. Não naquela situação, não daquela mulher. Era impossível, era improvável. Era como se o tempo tivesse dado uma volta cruel e decidido trazê-lo de volta ao ponto onde tudo começou a ruir. Quando ela pronunciou o nome novamente, mais claro desta vez, ele sentiu a memória explodir na mente, iluminando tudo que estava nebuloso até aquele momento. A conexão, o passado, o objeto no bolso, a semelhança nos olhos, a fuga dela, a sombra lá fora. Tudo, absolutamente tudo, encaixou-se em um único instante,
como se a vida tivesse segurado aquele momento por anos e só agora o liberasse com violência. O apicultor se levantou devagar, sentindo as pernas tremerem sob o peso da revelação. A mulher continuou a chorar silenciosamente, o corpo encolhido, o medo estampado no rosto. E então veio o som final, o som que selou tudo, o som que fez o coração do apicultor parar por um segundo. 3 batidas lentas na porta, firmes, fortes, inevitáveis. Ele virou-se para a entrada com o sangue gelado. O passado estava ali, do lado de fora, chamando, esperando, exigindo resposta. E quando a porta finalmente cedeu sob o primeiro estalo da madeira, o apicultor percebeu que nada, absolutamente nada, seria como antes. A porta cedeu devagar, como se resistisse por um último segundo antes de permitir que o passado atravessasse o limiar do galpão. A madeira velha gemeu, o vento entrou primeiro, frio e cortante, carregando o cheiro do campo úmido, e logo depois, a silhueta. Um homem alto, magro, com o rosto quase apagado pela sombra do chapéu. Ele parou ali, imóvel, apenas preenchendo o espaço onde antes só havia silêncio. O apicultor manteve-se entre ele e a mulher, o corpo inteiro tenso, como se cada músculo estivesse preso a uma corda prestes a arrebentar. O homem tirou o chapéu devagar, e então o apicultor viu o rosto. Um rosto marcado, cansado, devastado por algo que não acontecera naquela noite, mas anos antes. Ele não parecia um inimigo, parecia um fantasma que passou tempo demais vagando pelas próprias ruínas. Atrás dele, o mundo lá fora permanecia parado. Nada se movia, nem mesmo o vento. A mulher na cama arregalou os olhos e levou a mão à boca. Não de medo, mas de reconhecimento. Um reconhecimento que atravessou o ar como uma lâmina silenciosa, cortando a noite ao meio. O homem deu um único passo. Não avançou, não ameaçou, não ergueu a voz. Apenas entrou. Fechou a porta atrás de si. E ficou parado, respirando fundo, como se aquele simples ato fosse pesado demais para suportar. O apicultor sentiu o coração bater mais forte. Sabia quem era. Sabia exatamente quem era. E por isso, doeu. Mais do que qualquer medo. Mais do que qualquer tensão daquela noite. Doeu porque aquele era um nome que ele também conhecia. E fazia tempo demais que desejava nunca mais cruzar com ele novamente. O homem olhou para a mulher. Os olhos dele se quebraram. O dela também. E foi ali, naquele olhar, que tudo começou a se revelar. Não por palavras, mas pela dor compartilhada, pelo passado que os amarrava, pelo futuro que ela carregava no ventre. O apicultor respirou fundo, tentando manter a calma, mas sentiu a realidade lhe escapar como areia entre os dedos, porque tudo fazia sentido. O pingente, a semelhança, o medo dela, o desespero dele, a fuga, a dor, o silêncio. E então, finalmente, a mulher falou. A voz fraca, trêmula, quase invisível, mas forte o suficiente para quebrar um mundo inteiro. Ela contou a verdade. Não fugia apenas de um homem. Fugia de uma culpa, de um erro que não tinha sido totalmente seu, de uma casa onde a dor havia tomado o lugar do amor, de uma vida destruída antes mesmo de começar. E o homem, aquele que agora estava ali, não era um perseguidor. Era um pai, não dela, mas do bebê. Era um homem que tinha perdido a esposa anos antes. Uma esposa que também carregava no olhar o mesmo brilho que aquela mulher exibia quando desviava os olhos, o mesmo brilho que o apicultor nunca conseguiu esquecer. O pai não estava ali para machucá-la, mas para pedir perdão. Para tentar reconstruir alguma coisa, mesmo com as mãos tremendo de arrependimento, para tentar ser melhor do que havia sido, para enfrentar, enfim, a própria falha. O apicultor então entendeu. A mulher não era o passado, mas carregava nele a sombra de alguém que ele perdeu. A vida tinha dado uma volta inacreditável, trazendo até ele uma história que ecoava a sua, uma história que precisava de cura. A mulher chorava, dizendo que fugiu porque acreditou que não seria capaz de criar aquela criança sozinha, que o pai não a entenderia,
que o passado dele era grande demais, marcado demais, pesado demais. O homem chorava porque nunca tentou fazê-la ficar. Nunca tentou mostrar que havia espaço para ela. Dois corações quebrados, tentando se encaixar de novo. E o apicultor ficou ali, em silêncio, ouvindo, sentindo. Ele percebeu que aquela não era a história dele para controlar, mas havia sido a história dele para proteger. A vida tinha trazido aquela mulher até suas colmeias por um motivo, para que ele fosse ponte e não destino. E então, o inevitável aconteceu. O homem ajoelhou-se diante da mulher. Não pediu permissão. Não pediu perdão com palavras. Pediu com o olhar de um homem que entendeu finalmente que havia falhado demais, tarde demais, mas ainda assim desejava tentar. Pediu para fazer parte da vida daquela criança. Ela hesitou. Respirou fundo e, pela primeira vez naquela noite, colocou a mão sobre a cabeça do homem. Um gesto pequeno, simples, mas que dizia mais do que 1000 frases. E o apicultor deu um passo para trás, e então outro. E então sentiu algo se mover dentro dele. Algo que adormecera anos antes. Algo que só despertou agora, ao ver que aquela história não era sobre perda, mas sobre reencontro. A lamparina balançou. A noite voltou a se mover lá fora. O vento soprou entre as árvores, quebrando o ar parado. A verdade havia entrado. E com ela, o mundo recomeçou. A mulher respirou fundo, finalmente em paz. O homem permanecia ajoelhado, chorando baixinho. E o apicultor, sozinho perto da porta, percebeu algo essencial. Alguns encontros não são acasos, são reparações, são remendos. São segundas chances que o destino dá quando o coração já não espera mais nada. Ele colocou a mão no bolso, tocou o pingente, fechou os olhos por um segundo e deixou ir. Deixou ir o que o prendia. Deixou ir a memória que o assombrava. Deixou ir a dor que carregou sozinho por tanto tempo. Deixou ir o passado para que aquela mulher, aquele bebê e aquele homem tivessem uma chance que ele nunca teve. Quando abriu os olhos, a mulher o observava. O olhar dela dizia tudo. Obrigada. Por tê-la protegido, por tê-la acolhido, por ter segurado a vida dela enquanto ela desmoronava. O apicultor sorriu de leve. Um sorriso pequeno, silencioso, mas sincero. Ele abriu a porta do galpão. O vento entrou, forte, levando com ele o peso da noite inteira. Lá fora, o primeiro indício de amanhecer começava a tocar o céu. Uma luz suave, tímida, mas presente, como se a própria manhã tivesse esperado tudo aquilo acabar para nascer. E o apicultor fez o que sempre faz. Andou até as colmeias, tocou uma delas com carinho, sentiu o leve zumbido ganhar vida lá dentro. E enquanto o sol subia devagar, dourando tudo, ele respirou fundo e entendeu. A vida, às vezes, devolve. Não o que perdemos, mas o que ainda somos capazes de reconstruir. E pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentiu sozinho.